Eu nunca vou esquecer o som daquela risada. Não era uma risada qualquer, era daquelas que corta a alma, debochada, cheia de veneno. A sogra da minha filha, Marlene, olhou para mim naquele dia como se eu fosse um bicho esquisito, alguma coisa inferior, algo que ela podia pisar sem dó nem piedade, e riu, na minha cara, na frente de todo mundo. O que ela não sabia é que aquela risada ia custar muito mais caro do que ela jamais poderia imaginar, muito mais caro do que ela, com toda a sua arrogância e todo o seu dinheiro, conseguiria pagar. Meu nome é Conceição, tenho 53 anos. Sou cozinheira há mais de 30 anos. Comecei lavando louça num restaurante no centro de São Paulo quando tinha 19. Subi de posição devagar, com muito suor, muita dedicação, muito estudo por conta própria. Aprendi a cozinhar, vendo, fazendo, errando, acertando. Queimei panelas, errei temperos, derramei molhos, cortei os dedos, chorei de cansaço. Mas não desisti, nunca desisti. Hoje sou chefe de cozinha num restaurante pequeno, mas respeitado. Aqui no bairro da Vila Mariana, o sabor da casa. Um lugar aconchegante, com 30 mesas, clientela fiel, gente que volta toda semana. Ganho bem. Não sou rica, mas tenho minha casa própria, quitada depois de 25 anos pagando prestação. Meu carro velho, um Palio 2009 que anda bem, minha geladeira cheia, minhas contas em dia, minha dignidade intacta. Criei minha filha, a Júlia, sozinha. O pai dela me largou grávida de 6 meses. Sumiu, desapareceu como fumaça. Nunca mais voltou, nunca pagou pensão, nunca quis saber da criança. Eu poderia ter desmoronado. Poderia ter me jogado no chão e chorado até não ter mais lágrimas. Mas não desmoronei. Levantei, sequei as lágrimas e trabalhei. Trabalhei dobrado, fiz horas extras, peguei trabalhos de fim de semana, aceitei encomendas de marmitas e bolos para fora. Tudo para dar para Júlia o que ela precisava. Não foi luxo, não foi viagem para Disney, não foi roupa de marca, mas foi digno, foi honesto, foi com amor de verdade. Júlia cresceu vendo eu acordar às 5 da manhã para ir trabalhar, cresceu vendo eu voltar às 11 da noite, cansada, com os pés inchados, com as costas doendo, mas sempre com um sorriso para ela, sempre com um abraço apertado, sempre com um beijo de boa noite. Eu nunca fui perfeita. Cansei, reclamei, chorei escondida algumas vezes no banheiro enquanto ela dormia, mas nunca desisti. Nunca deixei ela sentir que era um peso, nunca deixei ela duvidar do meu amor. E a Júlia sabia disso. Ela sempre soube o quanto eu lutei por ela. Lembro de uma noite, ela tinha uns 8 anos, acordou no meio da madrugada e me encontrou chorando na cozinha. Eu tinha acabado de receber a notícia de que não ia conseguir a promoção que esperava no restaurante. Ia continuar ganhando o mesmo. E a gente estava apertada. Júlia se sentou no meu colo, pequena, magrinha, de camisola rosa desbotada, e enxugou minhas lágrimas com a mãozinha dela. Não chora, mãe. Eu não preciso de nada, não. Eu só preciso de você. Abracei ela tão forte naquele dia que achei que ia sufocar a menina. E jurei para mim mesma que ia fazer tudo para dar uma vida boa para ela, para que ela nunca passasse necessidade, para que ela pudesse estudar, crescer, ser alguém. E consegui. Júlia se formou em administração, pagou a faculdade com bolsa de estudos e com o dinheiro que eu juntava, centavo por centavo, guardado numa lata de biscoito no armário da cozinha. Quando ela se formou, aos 24 anos, foi o dia mais feliz da minha vida. Ver minha filha de beca, com o canudo na mão, sorrindo para a foto, foi a prova de que tudo tinha valido a pena. Quando ela tinha 22 anos, conheceu o Tiago. Rapaz bonito, alto, moreno, sorriso fácil, educado, de família bem estruturada. Ele trabalhava no escritório da rede de farmácias que o pai dele tinha. 3 lojas grandes espalhadas pela zona sul de São Paulo. A família tinha dinheiro. Não eram milionários, mas tinham uma vida confortável. Casa grande no Morumbi, 2 carros importados na garagem, viagens para o exterior todo ano. O pai do Tiago, seu Arnaldo, era gente boa, simples, conversava comigo numa boa, me tratava com respeito, sempre perguntava do meu trabalho com interesse genuíno. A mãe, a Marlene, era outra história. Marlene nunca trabalhou fora. Casou cedo, aos 20 anos, com o Arnaldo, que já estava montando o primeiro negócio dele. Vivia de ser esposa, de ser mãe, de frequentar salão de beleza 3 vezes por semana, academia de manhã, almoços com as amigas à tarde, clube aos fins de semana. Não que isso seja errado,
Cada um vive do jeito que pode e quer. Não julgo, mas ela olhava para mim como se o meu jeito de viver fosse inferior, como se trabalhar com as mãos, cheirar a comida o dia inteiro, suar no calor da cozinha, voltar para casa com o uniforme manchado de molho, fosse coisa de gente sem classe, coisa de gente menor, coisa que ela jamais seria. Naquele dia, eu ainda não sabia o tamanho do estrago que aquele desprezo todo ia causar, nem para ela, nem para mim, nem para Júlia. Eu não fazia ideia do quanto aquela mulher ia me fazer sofrer antes de eu tomar a decisão que mudaria tudo. Júlia e Tiago namoraram 3 anos. Ele era apaixonado por ela, tratava minha filha bem, com respeito, com carinho, com atenção. Ligava todo dia, buscava ela no trabalho, levava ela para jantar, apresentou ela para os amigos, para a família, com orgulho. Eu gostava dele, achava ele um bom rapaz, via que ele amava minha filha de verdade, e isso era tudo o que eu queria, que minha filha fosse amada, que fosse feliz, que não passasse pelo que eu passei. Mas toda vez que a gente se encontrava com a família dele, eu sentia um desconforto, um aperto no peito, uma sensação ruim que subia pela garganta. A Marlene me olhava de cima, com aqueles olhos azuis claros, frios, que pareciam me escanear, me avaliar, me julgar. Fazia perguntas enviesadas, perguntas que pareciam inocentes, mas que tinham veneno escondido. Perguntava onde eu trabalhava, e quando eu respondia que era chefe de cozinha, ela fazia uma cara como se tivesse sentido um cheiro ruim e dizia: "Ah, que interessante", com aquele tom que não era interessante coisa nenhuma. Perguntava quanto tempo eu levava para chegar no trabalho. E quando eu dizia que eram 40 minutos de ônibus, ela arregalava os olhos e dizia: "Nossa, que sacrifício!", como se fosse absurdo alguém pegar transporte público. Perguntava se eu não me cansava muito, se não pensava em se aposentar logo, se não tinha vontade de descansar. Tudo com aquele tom de falsa preocupação, mas que no fundo era puro desprezo disfarçado. Era como se ela dissesse, sem dizer com todas as letras: "Você é velha, você é cansada, você é de classe baixa, você não é como a gente". Uma vez ela me perguntou na frente de todo mundo, num almoço de domingo na casa deles, se eu não sentia vergonha de chegar em casa fedendo a tia fritura. Fedendo, ela usou essa palavra, fedendo, como se o cheiro de comida, o cheiro de trabalho honesto, o cheiro do meu sustento e do sustento da minha filha por tantos anos fosse algo para ter vergonha. Fingi que não ouvi direito. Sorri, engoli a raiva, engoli a humilhação. Disse que o cheiro de comida boa nunca me incomodou, que para mim era cheiro de conquista, de dignidade, de trabalho. Ela deu uma risadinha de canto de boca, aquela risadinha debochada, e mudou de assunto. Voltou a falar sobre a viagem que eles tinham feito para Paris no mês anterior. Júlia percebeu. Vi a minha filha ficar vermelha. Vi ela apertar o garfo com força. Ela quis dizer alguma coisa. Abriu a boca. Mas eu peguei a mão dela por baixo da mesa e apertei. Balancei a cabeça de leve. Pedi silenciosamente para ela deixar para lá. Não valia a pena. Não queria causar briga. Não queria ser o problema. Mas valia a pena. E eu ia descobrir isso da pior forma possível. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Eles se casaram em novembro de 2021. Casamento bonito, caprichado, numa chácara grande em Cotia. A chácara Recanto Verde. Lugar lindo, gramado enorme, árvores frondosas, um lago com cisnes, capela de madeira charmosa. Festa grande, 150 convidados, tudo bem organizado. Decoração branca e verde, flores naturais em todos os cantos, buffet completo com entrada, prato principal, sobremesa. A família do Tiago pagou quase tudo. Eu contribuí com o que pude. Juntei dinheiro durante 1 ano. Trabalhei todo fim de semana. Aceitei todas as encomendas que apareceram. Fiz bolos de aniversário, docinhos para festa, salgados para eventos. Guardei cada centavo e consegui pagar o vestido da Júlia. Um vestido lindo, branco, de renda, com cauda longa, comprado numa loja especializada no centro. Paguei também as alianças, ouro branco, gravadas com os nomes deles e a data do casamento. E ajudei com algumas coisas pequenas, as lembrancinhas, os convites, o buquê. Júlia não queria que eu me esforçasse demais. Dizia que não precisava, que a família do Tiago tinha condição de pagar tudo, que o importante era eu estar lá, feliz, ao lado dela, curtindo o momento. Mas eu quis participar, quis sentir que eu também estava dando alguma coisa para ela naquele dia, que eu também fazia parte, que eu também tinha valor. E eu estava feliz, orgulhosa
Emocionada, minha filha estava linda, radiante, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto, os olhos brilhando, a pele iluminada, e o Tiago olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Foi lindo, foi perfeito. Foi o dia mais feliz da vida da Júlia, e ver minha filha feliz sempre foi o que mais me importou. No dia do casamento, Marlene quase não falou comigo. Me cumprimentou de longe com um aceno frio, educado, mas distante. E passou o resto da festa rodeada das amigas dela, um grupo de 5 ou 6 mulheres, todas bem vestidas, bem maquiadas, com joias caras, bebendo champanhe francês, rindo alto, fazendo questão de mostrar para todo mundo que elas eram a elite daquela festa. Marlene era a rainha daquele grupo, a que falava mais alto, a que recebia mais atenção, a que comandava a conversa. Eu fiquei no meu canto, conversei com alguns conhecidos, velhos amigos meus do bairro, 2 ou 3 colegas de trabalho que a Júlia fez questão de convidar. Dancei um pouco, uma valsa com o Tiago, que me convidou com gentileza, e uma música animada com a Júlia, que me puxou rindo, dizendo que eu precisava me soltar. Aproveitei a felicidade da minha filha, absorvi cada segundo daquele dia, guardei cada imagem na memória, cada abraço, cada sorriso, cada lágrima de alegria. Não precisava de holofote, nunca precisei, nunca fui de aparecer, de chamar atenção, de querer ser o centro das coisas. Sempre fui discreta, sempre me contentei em estar presente, em ser importante para o que realmente importava, para o amor da minha filha, para o carinho dela, para a confiança dela, e aquilo ninguém podia tirar de mim, ou pelo menos era o que eu achava. Júlia e Tiago foram morar num apartamento pequeno, mas arrumadinho, num prédio simples aqui perto de onde eu moro. Ficaram a 15 minutos de distância. Dava para ir a pé, dava para passar lá rapidinho, tomar um café, dar um abraço, voltar. Eu via minha filha com frequência. Almoçávamos juntas pelo menos uma vez por semana. Ela ia na minha casa ou eu ia na dela. Assistíamos filme juntas no sofá, cozinhávamos juntas, conversávamos sobre tudo, sobre o trabalho dela, sobre o casamento, sobre os planos para o futuro. A relação continuou próxima, carinhosa, íntima, como sempre foi. Júlia me ligava todo dia, às vezes só para dizer oi, às vezes para perguntar uma receita, às vezes para desabafar sobre alguma coisa que aconteceu no trabalho. Eu era a melhor amiga dela e ela era a minha. A gente sempre teve essa cumplicidade, essa conexão forte, essa confiança mútua. Marlene não gostava disso. Eu percebia, via no olhar dela, nas coisas que ela dizia. Ela fazia comentários indiretos. Dizia que sogra que fica em cima atrapalha o casamento, que filho precisa de espaço quando casa, que casamento novo precisa de independência, de privacidade, de tempo só do casal, que mãe tem que saber a hora de se afastar, de deixar o filho viver a vida dele. Tudo isso na frente da Júlia, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível, como se eu não existisse. Júlia retrucava. Toda vez dizia que eu não atrapalhava nada, que ela me via porque queria, porque gostava, porque eu era a mãe dela. E sempre ia ser. Que a presença de mãe nunca atrapalha quando é presença de verdade, quando é presença respeitosa, quando não invade, quando não controla, quando não sufoca. E que eu nunca fui invasiva, nunca fui controladora, nunca sufoquei. Sempre respeitei os espaços dela. Sempre respeitei as escolhas dela. Marlene forçava um sorriso quando a Júlia falava isso. Um sorriso amarelo, apertado, e ficava quieta, mas o veneno continuava ali, latente, pulsando, crescendo, esperando a hora certa de sair, de explodir, de me atingir de um jeito que eu nunca esqueceria. Passaram-se 2 anos. 2 anos de casamento. 2 anos de paz relativa. 2 anos em que eu consegui manter distância da Marlene, manter minha relação com a Júlia intacta, manter minha dignidade preservada. Mas a paz nunca dura para sempre. Quando tem gente com inveja no meio, quando tem gente que não consegue ver os outros felizes sem sentir que está perdendo alguma coisa. Depois de 2 anos de casada, Júlia engravidou. Foi uma alegria enorme, uma explosão de felicidade. Tiago ficou eufórico. Ligou para todo mundo, para os pais, para os amigos, para os tios. Gritou a notícia para os 4 ventos. Eu chorei de felicidade. Chorei tanto que pensei que ia desidratar. Ia ser avó. Minha filha ia me dar um neto, uma neta. Era a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. Um sonho escondido no fundo do peito. Um sonho de ver minha filha sendo mãe.
de ver a vida continuar, de ver o amor se multiplicar. Júlia me ligou assim que descobriu. Nem esperou para contar pessoalmente. Estava tão feliz, tão ansiosa, tão transbordando de alegria que não aguentou. Eu estava no restaurante no meio do expediente da tarde preparando o jantar, quando o celular tocou. Atendi sem olhar quem era. Mãe, ela gritou. Mãe, eu tô grávida. Larguei a faca que estava segurando. Larguei a cebola que estava picando. Larguei tudo e chorei. Chorei ali mesmo, na frente da pia, na frente dos outros cozinheiros, na frente de todo mundo. Chorei de alegria pura, de emoção verdadeira, de gratidão profunda. Saí correndo para o banheiro, tranquei a porta e continuei chorando, rindo e chorando ao mesmo tempo. Minha filha ia ser mãe, eu ia ser avó. A vida estava me dando um presente que eu nunca imaginei que seria tão grande, tão intenso, tão transformador. Marlene também ficou feliz com a notícia, mas a felicidade dela era diferente. Era possessiva, era controladora. Era como se aquele bebê fosse dela, como se ela tivesse mais direito do que qualquer outra pessoa. Ela já começou a planejar tudo. O quarto do bebê, o enxoval, as cores, os móveis, o chá de bebê, o chá revelação, o parto, o hospital, o pediatra. Tudo, absolutamente tudo. Como se só ela tivesse direito de participar. Como se eu não existisse. Como se eu não fosse avó também. Júlia tentava me incluir, me perguntava a opinião sobre as coisas. Me mandava fotos de berços, de carrinhos, de roupinhas. Me chamava para ir junto nas lojas. Mas Marlene sempre arrumava um jeito de estar presente também. E quando ela estava, eu virava sombra. Invisível. Muda, apagada. Teve uma vez que a gente foi numa loja de bebê no shopping Ibirapuera. Era um sábado de tarde. Eu, Júlia e Marlene. Júlia estava com 5 meses de gravidez. A barriga já aparecendo. Ela estava radiante, feliz, animada. A gente entrou na loja e ela começou a olhar os berços. Passou a mão em vários. Testou a altura. Olhou o material, perguntou o preço. Eu dei minha opinião sobre um modelo que achei mais seguro, mais prático. Um berço de madeira maciça, com grade ajustável, com rodinhas que travavam. Expliquei que era importante o berço ter base firme, que não balançasse, que não fizesse barulho, que era importante as grades serem na distância certa para a criança não prender a cabeça, que era importante ter altura regulável para não forçar as costas na hora de pegar o bebê. Marlene me cortou no meio da frase. Simplesmente me cortou, como se eu não estivesse falando nada de importante. Esse modelo é ultrapassado, Júlia, muito antiquado. Eu conheço coisa muito melhor, muito mais moderna, muito mais bonita. Tem uma loja em Moema que vende berços importados, berços italianos, lindos, perfeitos. A gente vai lá semana que vem. Só nós duas. Júlia ficou sem graça. Olhou para mim, tentou amenizar. Mas mãe, o que você acha desse aqui? Marlene já tinha pegado a mão da Júlia e estava puxando ela para outra parte da loja. Vem, filha, deixa eu te mostrar uma cômoda que combina com o berço que eu vi. Você vai amar. Fiquei ali, parada, sozinha, no meio da loja, olhando para ela se afastando, sentindo uma mistura de raiva e humilhação subindo pelo peito. Mas engoli, respirei fundo, fingi que estava tudo bem. Andei sozinha entre os corredores da loja. Olhei roupinhas, olhei brinquedos, toquei em cobertas macias e tentei não chorar. Quando saímos da loja, Marlene se despediu rapidamente, disse que tinha compromisso, entrou no carro dela, uma SUV importada prata, e foi embora. Júlia ficou comigo. A gente foi tomar um café numa lanchonete do shopping. Júlia pegou minha mão por cima da mesa. Desculpa, mãe. Desculpa por quê? Pela Marlene. Ela é meio controladora, mas não é maldade. Ela só quer ajudar. Sorri. Um sorriso cansado, triste. Eu sei, filha. Não esquenta, vai passar, mas não passou. Piorou. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Quando o bebê nasceu, um menino lindo, saudável, com os olhos claros do pai e o sorriso da mãe, chamado Lucas, Marlene praticamente se mudou para a casa da Júlia. Passava o dia inteiro lá. Chegava de manhã cedo, antes das 8, e só ia embora de noite, depois das 10. Ajudava com o bebê, dava palpite em tudo, ensinava como fazer isso, como fazer aquilo, como dar banho, como trocar fralda, como fazer o bebê arrotar, como ninar, como acalmar quando chorava. Júlia estava exausta, de resguardo, ainda se recuperando do parto, que foi cesariana, com os pontos doendo, com os hormônios bagunçados, com o corpo cansado, com o sono acumulado.
Aceitava a ajuda da sogra porque precisava, porque o Tiago trabalhava o dia todo e ela ficava sozinha com o bebê. Porque era difícil, porque era assustador, porque era novo, mas me ligava escondida, chorando, dizendo que estava sufocada, que a Marlene não deixava ela fazer nada do jeito dela, que toda hora tinha uma correção, uma crítica, um jeito melhor de fazer, que ela estava se sentindo incapaz, que estava se sentindo invadida, que queria a sogra longe, mas não sabia como dizer sem ser ingrata. Eu tentava acalmar, dizia para ela respirar, dizia que era fase, que logo a Marlene ia cansar e ia embora, que era só aguentar mais um pouco. Mas eu sabia que não era só fase, eu sabia que aquilo ia durar, que Marlene tinha encontrado o espaço perfeito para exercer controle, para ser indispensável, para ser a avó principal, a avó importante. E eu ia ser empurrada cada vez mais para segundo plano. Eu ia visitar minha filha e meu neto, todo dia, ou pelo menos tentava ir, mas sempre encontrava a Marlene lá. Sempre. Era como se ela morasse lá, como se aquela casa fosse dela. Ela me recebia com frieza, com aquele sorriso falso, educado, mas gelado. Dizia oi com a voz fina e voltava para o que estava fazendo. Pegava o Lucas no colo, ninava, cantava, fazia questão de mostrar que ela estava no comando, que ela sabia mais, que ela era mais importante, que eu era dispensável. Eu segurava a raiva, apertava os punhos, respirava fundo. Pegava meu neto no colo quando tinha oportunidade. Ficava um pouco, meia hora, 1 hora no máximo. E ia embora antes de explodir, antes de falar alguma coisa que eu ia me arrepender, antes de causar uma briga que ia respingar na Júlia. Voltava para casa com um aperto no peito, com uma sensação horrível de estar sendo roubada, de estar perdendo meu espaço, de estar sendo apagada, mas não sabia o que fazer. Não queria ser o problema, não queria ser a sogra chata, não queria ser a mãe que atrapalha. Então, engolia, calava, aceitava, até que chegou o dia do batizado. E foi nesse dia que tudo mudou. Foi nesse dia que eu descobri até onde a Marlene era capaz de ir. E foi nesse dia que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Lucas ia ser batizado numa igreja aqui perto, a igreja de São Pedro. Uma igreja pequena, de bairro, com bancos de madeira gastos, santos nas paredes, um sino velho que tocava domingo de manhã. A cerimônia seria simples. Só família e amigos próximos, umas 40 pessoas. E depois teria uma festa pequena na casa da Júlia. Salgadinhos, docinhos, bolo, refrigerante, cerveja. Nada muito elaborado, nada muito caro. Júlia me pediu para fazer os docinhos da festa. Ela sabia que eu fazia os melhores docinhos da região. Brigadeiro cremoso que derretia na boca. Beijinho molhadinho com coco fresco ralado. Cajuzinho com castanha triturada fininha. Tudo feito à mão, com capricho, com técnica, com amor. Aceitei na hora. Fiquei feliz, emocionada, sentindo que eu tinha um papel importante, que eu estava contribuindo de um jeito especial, que eu importava. Passei 3 dias preparando tudo. Comprei ingredientes de primeira qualidade, leite condensado da melhor marca, chocolate em pó importado, coco fresco comprado direto do fornecedor, castanha de caju torrada na hora. Fiz cada docinho com cuidado, com atenção aos detalhes. Enrolei cada bolinha com as mãos limpas, úmidas para não grudar. Passei no granulado devagar, cobrindo por igual. Decorei com capricho. Coloquei cada um numa forminha de papel rendado. Arrumei tudo em bandejas grandes de vidro. Forrei com papel de seda branco. Organizei por tipo, por cor, para ficar bonito, para ficar apresentável. Quando terminei, olhei para o resultado e senti orgulho. Estava lindo, estava perfeito, estava digno de qualquer festa, de qualquer celebração. Não era coisa de feira, como a Marlene ia dizer depois. Era trabalho de profissional, era arte, era dedicação pura. Levei para casa da Júlia no dia anterior ao batizado. Era sexta-feira à tarde. Júlia estava dando banho no Lucas. Tiago estava no trabalho. E Marlene estava lá, como sempre, sentada no sofá da sala, mexendo no celular, toda arrumada, cabelo escovado, unhas feitas, roupa cara. Júlia saiu do banheiro segurando o Lucas, enrolado numa toalha fofinha. Os olhos dela brilharam quando me viu. Mãe, chegou! Abriu a geladeira e viu as bandejas. Arregalou os olhos. Mãe, que lindo! Ficou perfeito! Os convidados vão amar! Abracei ela apertado. Beijei a cabecinha molhada do Lucas e fui embora sentindo que tinha feito minha parte. Sentindo que tinha contribuído, sentindo que era avó de verdade. No dia seguinte, sábado de manhã, dia do batizado, cheguei cedo na casa da Júlia para ajudar a organizar as coisas. Tiago estava no quintal,
arrumando as mesas emprestadas, colocando toalhas, organizando cadeiras. Júlia estava no quarto trocando o Lucas, colocando a roupinha branca do batizado. E Marlene estava na cozinha. Quando entrei, ela olhou para mim, aquele olhar que eu já conhecia, frio, duro, cheio de superioridade. Cumprimentei com um aceno de cabeça. Fui até a geladeira. Ia pegar as bandejas de docinhos para começar a organizar na mesa lá fora. Abri a porta, procurei. Não encontrei nada. Estranhei. Olhei de novo. Nas prateleiras de cima, nas de baixo, no freezer. Nada, absolutamente nada. Virei para Marlene, o coração já começando a acelerar. Uma sensação ruim subindo pela garganta. Cadê os docinhos? Ela deu de ombros, sem nem olhar direito para mim. Continuou mexendo numa travessa de salgados que tinha na pia. Ah, aqueles? Eu joguei fora. O mundo parou. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Senti o ar faltar. Senti uma tontura, uma confusão, uma incredulidade total. Como assim jogou fora? Ela suspirou, como se eu estivesse sendo chata, como se eu estivesse incomodando. Estavam velhos, caseiros demais. Eu encomendei docinhos de uma confeitaria de primeira linha, a Doce Tentação. Você conhece? Fica em Moema. Confeitaria, cara, chique, de verdade. Vão entregar daqui a pouco. Não podia arriscar servir aquelas coisas para os convidados. Aquelas coisas. 3 dias de trabalho, 3 dias de dedicação, 3 dias de amor, reduzidos a aquelas coisas. O sangue subiu rápido, subiu quente. Meu coração disparou. Senti as mãos tremendo, senti as pernas bambas. Eu fiquei parada ali, no meio da cozinha, tentando processar o que acabava de ouvir, tentando entender como alguém podia ser tão cruel, tão desrespeitosa, tão maldosa. Ela tinha jogado fora meu trabalho. 3 dias do meu tempo, do meu esforço, da minha dedicação, do meu amor pela minha filha e pelo meu neto. Como se não valesse nada, como se eu não valesse nada. Eu podia ter gritado, podia ter xingado, podia ter partido para cima dela, agarrado ela pelo braço, sacudido, gritado na cara dela tudo o que eu estava sentindo, mas não fiz nada disso. Respirei fundo, bem fundo, contei até 10, até 20, até 30 e falei com a voz controlada, mas firme, olhando bem nos olhos dela. Você não tinha esse direito? Ela me olhou e sorriu, aquele sorrisinho de canto de boca, aquele sorriso cínico, cruel, cheio de veneno, aquele sorriso que eu já odiava, que me fazia sentir pequena, inferior, desprezível. Eu tenho todo o direito. Sou a avó do Lucas e quero o melhor para ele. Não essas coisas de feira que você faz. E então aconteceu. A risada. Aquela risada que eu nunca vou esquecer. Aquela risada debochada, alta, cruel, cheia de desprezo. Ela riu de mim, olhou para mim como se eu fosse um inseto, como se eu fosse nada. E riu. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi raiva, não foi ódio, foi decepção, foi humilhação, foi dor, foi a certeza absoluta de que eu nunca ia ser respeitada naquela família enquanto eu aceitasse aquele tipo de tratamento, enquanto eu engolisse, enquanto eu calasse, enquanto eu permitisse. Olhei para Marlene, olhei bem fundo nos olhos dela e falei, devagar, com cada palavra pesada, carregada de certeza: você vai se arrepender disso. Ela riu mais ainda, mais alto, mais debochada. Ai, que medo, a cozinheira tá brava. Vai fazer o quê? Me bater? Me xingar? Vai chorar? Não respondi. Simplesmente não respondi. Dei meia volta. Saí da cozinha. Passei pela sala. Tiago estava lá, mexendo no celular, conferindo as mensagens dos convidados, confirmando presença. Nem percebeu o que tinha acabado de acontecer. Nem percebeu o estado em que eu estava. Júlia estava no quarto. Ouvi a voz dela cantando baixinho pro Lucas. Uma cantiga de ninar, doce, suave, cheia de amor. Pensei em entrar, em contar para ela, em desabafar, em chorar, mas não entrei. Não queria estragar o dia dela, não queria colocar ela no meio, não queria forçar ela a escolher entre a mãe e a sogra. Peguei minha bolsa e saí. Fechei a porta devagar, desci as escadas do prédio, saí para o sol quente da manhã de sábado e respirei fundo, tentando não chorar ali, na rua, na frente de todo mundo. Fui para casa, caminhei os 15 minutos, devagar, sentindo cada passo, sentindo o peso de cada pensamento. Quando cheguei, tranquei a porta, sentei no sofá e deixei as lágrimas caírem, deixei a dor sair, deixei a humilhação me engolir por alguns minutos. Chorei de raiva,
Chorei de tristeza, chorei de cansaço, cansaço de lutar tanto, de me esforçar tanto, de tentar tanto, para sempre ser tratada como menos, como inferior, como descartável, como alguém que pode ser pisado sem consequência. Quando consegui me acalmar, quando as lágrimas secaram e a respiração voltou ao normal, comecei a pensar de verdade, pensar com clareza, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre todos os desrespeitos que eu tinha engolido ao longo daqueles anos, sobre todas as vezes que eu tinha ficado quieta, sobre todas as vezes que eu tinha permitido ser diminuída. E percebi que, ao fazer isso, ao aceitar calada, eu tinha dado permissão para Marlene me pisar, permissão para ela me diminuir, permissão para ela me tratar como se eu não tivesse valor. Não ia mais permitir, nunca mais. Júlia me ligou 2 horas depois. A voz dela estava desesperada, chorosa, assustada. Mãe, onde você tá? Por que você não veio pro batizado? A gente tá aqui te esperando, já começou. Cadê você? Respirei fundo antes de responder. Não vou mais, Júlia. Silêncio do outro lado, um silêncio pesado, tenso. Como assim não vai mais? Mãe, você não pode fazer isso. É o batizado do seu neto. Você tem que estar aqui. Eu não me sinto bem-vinda. Como assim não se sente bem-vinda? Claro que você é bem-vinda. Você é a avó do Lucas. Todo mundo tá perguntando de você. Júlia, sua sogra jogou meus docinhos no lixo. Disse que eram coisas de feira. Riu de mim, na minha cara. Me humilhou e eu não vou aceitar isso. Não vou mais. Ouvi a respiração dela acelerar. Ouvi ela engasgar, começar a chorar. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ela não me contou. Eu sei que você não sabia, filha. Eu sei, mas eu não posso ir. Não posso fingir que está tudo bem. Não posso sorrir e cumprimentar as pessoas como se nada tivesse acontecido. Eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Mãe, por favor, a gente conversa depois, Júlia. Com calma, beija o Lucas por mim, diz pra ele que a vovó ama ele, mas eu não vou. E desliguei, antes dela insistir, antes de eu fraquejar, antes de eu voltar atrás por pena, por culpa, por medo de ser a vilã da história. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. O telefone tocou mais 5 vezes naquela tarde. Era Júlia. Não atendi, não conseguia, não tinha forças. Mandei mensagem dizendo que estava bem, que só precisava de um tempo sozinha, que conversaríamos depois. Fiquei em casa o resto do dia, deitada no sofá, olhando para o teto, pensando, repensando, analisando cada momento, cada palavra, cada olhar. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia o quanto eu tinha me anulado, o quanto eu tinha aceitado, o quanto eu tinha permitido. Quando anoiteceu, tomei banho, coloquei uma roupa confortável, fiz um chá de camomila, sentei na varanda e decidi que não ia mais viver assim, que não ia mais aceitar migalhas de respeito, que não ia mais me colocar em situações onde eu pudesse ser humilhada. Júlia apareceu na minha casa no dia seguinte, domingo de manhã. Estava com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos, a pele pálida, o cabelo preso de qualquer jeito. Sentou do meu lado no sofá. Pegou minha mão com as 2 mãos dela. Mãe, me desculpa. Eu não sabia que a Marlene tinha jogado seus docinhos fora. Eu só soube ontem à noite, depois que todo mundo foi embora, quando fui procurar para guardar na geladeira. Perguntei onde estavam e o Tiago me contou. Disse que a mãe dele tinha contado para ele que tinha jogado fora porque estavam velhos. Eu fiquei horrorizada. Briguei com ela. Gritei. Disse que ela não tinha esse direito, mas ela não quis ouvir. Disse que fez pelo bem da festa, que seus docinhos não eram adequados para o padrão que ela queria, que ela pagou caro nos docinhos da confeitaria e que valeu cada centavo. A voz da Júlia falhou. Ela começou a chorar. Eu tentei defender você, mãe. Tentei, mas ela não quis ouvir. Ela nunca ouve. Ela sempre acha que tá certa, que sabe mais, que pode tudo. E eu tô cansada. Tô cansada de ficar no meio. Tô cansada de ter que escolher. Olhei para minha filha, pro rosto cansado dela, pros olhos vermelhos e senti uma dor imensa, uma dor que apertava o peito, que sufocava, porque eu sabia que ela não tinha culpa, sabia que ela estava presa no meio de uma situação que ela não criou, mas eu também sabia que eu não podia mais continuar daquele jeito. Júlia, falei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu te amo, sempre vou amar.
Você é minha filha, e isso nunca vai mudar. E eu amo o Lucas, amo com toda a força do meu coração, mas eu não posso mais aceitar esse desrespeito. Não posso mais fingir que está tudo bem. Não posso mais me colocar em situações onde eu sou humilhada. Mas, mãe, eu preciso de você. O Lucas precisa de você. Eu não estou me afastando de vocês. Nunca. Mas eu estou me afastando da humilhação. Você sabe onde eu moro. Sabe meu telefone? Pode vir aqui quando quiser. Pode trazer meu neto quando quiser. A porta da minha casa está sempre aberta para vocês. Mas eu não vou mais na sua casa se a Marlene estiver lá. Não vou mais participar de eventos onde ela vai estar. Não vou mais me colocar em situações onde eu possa ser desrespeitada. Júlia soluçou. Mas quase tudo que a gente faz, ela tá lá. Ela vive na minha casa. Ela não me dá espaço. Como que a gente vai se ver? Você vai ter que fazer escolhas, Júlia. Ou você impõe limites na Marlene, ou você vem me ver sem ela, mas eu não vou mais conviver com ela. Mas, mãe, isso é impossível. Como eu vou dizer para a sogra que ela não pode vir na minha casa? Não estou pedindo isso. Estou dizendo que eu não vou mais estar onde ela estiver. São coisas diferentes. Você não precisa escolher entre mim e ela. Pode ter as duas, mas em momentos separados, em espaços separados. Júlia ficou calada, abraçou forte. Chorou no meu ombro e foi embora sem dizer mais nada. Passaram-se dias, depois semanas. Júlia vinha me visitar, sozinha ou com o Lucas. Ficávamos juntas, conversávamos. Eu ajudava ela com o bebê, dava banho, trocava fralda, ninava quando chorava, fazia comida para ela, sopão nutritivo, frango assado, arroz soltinho. Cuidava do meu neto com todo o amor do mundo. Mas sempre na minha casa, sempre no meu espaço, onde eu era respeitada. Júlia me contava que Marlene estava estranhando minha ausência. Perguntava onde eu estava, por que eu não aparecia mais. Júlia dizia que eu estava ocupada, que eu estava trabalhando muito, que eu ia aparecer em breve. Mentiras piedosas para não causar mais conflito. Tiago me ligou uma semana depois do batizado. A voz dele estava séria, pesada. Conceição, a gente precisa conversar. Sobre o que, Tiago? Sobre o que aconteceu no batizado? Sobre a minha mãe? Sobre você. Júlia está sofrendo com essa situação. Está chorando todo dia. Está ficando doente. E eu não sei mais o que fazer. Tiago, eu entendo que é difícil, mas eu não posso mais aceitar desrespeito. Sua mãe me humilhou, jogou o meu trabalho no lixo, riu de mim e não demonstrou nenhum arrependimento. Eu sei, e eu pedi desculpas em nome dela. Eu não sabia que ela tinha feito aquilo. Se soubesse, teria impedido. Minha mãe às vezes exagera. Ela é controladora. Ela quer sempre fazer do jeito dela. Mas ela não é má. Pode não ser má, Tiago, mas ela é cruel. E crueldade não deixa de ser crueldade só porque não tem intenção de matar. Ele ficou calado por alguns segundos. O que a senhora quer que eu faça? Não quero que você faça nada. Só quero que você entenda minha decisão. Não vou mais conviver com sua mãe. Não vou mais frequentar lugares onde ela estiver. Mas isso não muda nada entre mim e você. Entre mim e Júlia. Entre mim e Lucas. Vocês são sempre bem-vindos na minha casa. Mas, Conceição, isso vai ser muito difícil. Minha mãe faz parte da nossa vida. Ela está sempre lá. Como a gente vai fazer nas festas, nos aniversários, no Natal? Vocês fazem sem mim. Simples assim. Ou fazem duas celebrações. Uma comigo, outra com ela. Ou escolhem, mas eu não vou mais estar onde ela estiver. Tiago tentou argumentar, tentou convencer, tentou encontrar um meio termo. Mas eu fui firme, irredutível. A decisão estava tomada, não ia voltar atrás. O tempo foi passando. Eu continuei minha vida, trabalhando no restaurante, cuidando da minha casa, encontrando amigas para os cafés da tarde, vendo minha filha e meu neto sempre que eles vinham, mas me mantendo longe de tudo que envolvesse a Marlene. Até que, 3 meses depois do batizado, aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que mudou completamente o rumo daquela história. Era um sábado de tarde. Eu estava em casa, organizando o armário da cozinha quando Júlia me ligou. A voz dela estava estranha, meio engasgada, meio nervosa. Tinha algo de diferente. Mãe, você pode vir aqui em casa? Agora, aconteceu alguma coisa? O Lucas tá bem? Tá tudo bem, mas eu preciso que você venha. É importante. A Marlene tá aí? Silêncio. Um silêncio que durou tempo demais. Tá, mas por favor, mãe, vem. Só dessa vez, por favor. Algo na voz dela me fez aceitar. Algo que eu não conseguia identificar. Uma urgência, uma necessidade, uma gravidade que não tinha nas outras vezes. Tá bom, eu vou. Fui. Cheguei em 15 minutos.
o coração apertado, a cabeça cheia de pensamentos confusos. Júlia me recebeu na porta. O rosto dela estava sério, tenso. Ela me puxou para dentro sem dizer nada. Na sala, Tiago estava sentado no sofá e do lado dele, Marlene, com o rosto vermelho, olhos baixos, mãos inquietas mexendo na bolsa que estava no colo. Olhei para Júlia, sem entender o que estava acontecendo. O que é isso? Júlia respirou fundo, olhou para o marido. Ele fez um gesto com a cabeça, um gesto de incentivo. Júlia olhou para mim de novo. A Marlene quer falar com você. Olhei para Marlene. Ela levantou a cabeça devagar, bem devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. E eu vi, nos olhos dela, vergonha, constrangimento, arrependimento. Ela estava com vergonha. O mundo parou por um segundo. Aquela mulher, sempre tão arrogante, sempre tão superior, sempre tão certa de si mesma, estava ali, vulnerável, envergonhada, pequena. Conceição, ela começou, a voz falhando na primeira palavra. Pigarreou. Tentou de novo. Conceição, eu preciso te pedir desculpas. Fiquei calada, parada, esperando. Não ia facilitar, não ia fingir que estava tudo bem antes de ouvir o que ela tinha para dizer. Eu fui muito injusta com você, muito cruel. Joguei seus docinhos fora porque eu tinha inveja da relação que você tem com a Júlia, da proximidade, do amor, do carinho, da cumplicidade. A voz dela tremeu. Ela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu sempre quis que meu filho tivesse comigo o que a Júlia tem com você. Mas ele não tem. A gente não tem essa intimidade. Ele me respeita, me trata bem, me dá tudo o que eu preciso. Mas não me procura do jeito que a Júlia te procura. Não liga todo dia só para conversar. Não pede conselho, não desabafa. E isso me doía. Me dói até hoje. Ela respirou fundo, tremendo. Eu achei que se eu te diminuísse, se eu te afastasse, eu ia ganhar espaço, ia me aproximar da Júlia, ia ser mais importante, ia ser a avó principal. Mas eu só consegui o contrário. A Júlia se afastou de mim, não confia mais em mim, não me procura, não me conta as coisas, e o Tiago tá bravo comigo, muito bravo. Disse que eu estraguei tudo, que eu fui longe demais, que eu preciso consertar. Ela olhou para mim, os olhos molhados, o rosto vermelho. Eu peço desculpas, Conceição. De coração, do fundo da minha alma, eu fui horrível com você. Eu te desrespeitei, te humilhei, te fiz sofrer e você não merecia. Você nunca mereceu. Fiquei parada, olhando para ela, tentando processar tudo aquilo. Parte de mim queria gritar, queria jogar na cara dela cada humilhação, cada dor, cada lágrima que eu derramei por causa dela. Mas outra parte de mim entendia a dor de uma mãe que não tem a proximidade que gostaria com o filho. Entendia a frustração de querer algo e não conseguir. Entendia a solidão de não ser a pessoa mais importante na vida de alguém que você ama. Respirei fundo, bem fundo, e falei: Marlene, eu aceito o seu pedido de desculpas, mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Isso não apaga o que aconteceu, não apaga a dor que você me causou, não apaga a humilhação, não volta no tempo e desfaz. A marca ficou e vai levar tempo para cicatrizar. Ela assentiu com a cabeça. Rápido, nervoso. Eu sei disso. E você precisa entender outra coisa. Você nunca vai ter com a Júlia o que eu tenho. Nunca. Não porque você não possa construir algo lindo, mas porque o que eu tenho com ela foi construído de um jeito específico. Com tempo, com presença constante, com sacrifício, com amor verdadeiro, com renúncias, com dedicação diária. Durante 27 anos. Você não pode comprar isso, não pode forçar, não pode roubar de mim para ter para você. Marlene engoliu seco, as lágrimas escorrendo livremente agora. Se você quer construir uma relação boa com a Júlia, com o Tiago, com o Lucas, você precisa fazer isso de forma honesta, com respeito, com humildade, com paciência, sem tentar me diminuir, sem tentar competir comigo. Porque quando você me diminui, você diminui a Júlia também. Você ataca quem ela ama. E isso afasta ela de você. Eu sei, Marlene sussurrou. Eu sei disso agora. E eu quero consertar. Não sei se você vai me perdoar um dia. Não sei se a gente vai conseguir conviver bem. Mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Por favor, me dá uma chance. Olhei para Júlia. Ela estava me olhando com aquele olhar de filha. Aquele olhar que pede, que espera, que confia, que acredita que a mãe pode resolver tudo. Olhei para o Tiago. Ele estava sério, tenso,
mas esperançoso, como se minha resposta fosse determinar o futuro daquela família inteira. Voltei meu olhar para Marlene. Eu aceito tentar, mas vai ser devagar, vai ser com limites claros, vai ser com respeito mútuo. Se você voltar a me desrespeitar, eu me afasto de vez. E dessa vez, sem volta, sem segunda chance, sem conversa. Ela concordou com a cabeça. Várias vezes, rápido, desesperada. Sim, eu prometo. Eu juro, não vou te decepcionar de novo. Não vou. Não sei se acreditei completamente naquele momento. Promessas são fáceis de fazer quando a gente está desesperado. Mas acreditei na vergonha dela. Acreditei no constrangimento. Acreditei na humilhação que ela estava sentindo ali, na frente do filho, da nora, de mim, e decidi dar uma chance. Não por ela, mas pela Júlia, pelo Lucas, por mim mesma, porque eu não queria viver carregando aquele peso para o resto da vida. Aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio. Marlene se levantou, veio até mim, hesitante, e me abraçou, um abraço desajeitado, tenso, mas sincero. Eu não retribuí de imediato. Fiquei parada, mas depois de alguns segundos coloquei os braços em volta dela também, levemente, brevemente, e nos separamos. Júlia chorou de alívio. Abraçou a gente ao mesmo tempo, e naquele momento, pela primeira vez em meses, eu senti que talvez houvesse esperança, talvez houvesse uma chance de aquilo dar certo. Nos meses seguintes, Marlene mudou de verdade. Não foi da noite para o dia, não foi perfeito, teve deslizes, teve momentos em que ela voltou aos velhos padrões, comentários indiretos, olhares de reprovação, tentativas de controlar. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar, eu chamava atenção, na hora. Com firmeza, mas sem agressividade. Marlene, isso que você acabou de dizer foi desrespeitoso. E ela parava, pensava e pedia desculpas. Você tem razão, desculpa. Eu não devia ter dito isso. Foi estranho no começo. Muito estranho conviver com alguém que me tinha humilhado tanto. Mas aos poucos foi ficando mais natural. A gente aprendeu a dividir espaço, a respeitar os limites uma da outra, a coexistir sem competir. Teve uma vez, uns 4 meses depois daquela conversa, que Marlene me ligou. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava no restaurante. Conceição, você está ocupada? Tô no meio do expediente. Por quê? É que o aniversário do Tiago tá chegando e eu queria fazer um bolo para ele, mas eu não sei fazer. Nunca aprendi. E ele sempre elogia seus bolos. Você poderia me ensinar? Fiquei surpresa, muito surpresa. Marlene, a mulher que tinha dito que minhas coisas eram de feira, estava me pedindo para ensinar ela a fazer bolo. Posso? Quando você quer? Sábado de manhã? Se você tiver tempo? Tenho. Vem aqui em casa. Às 9, no sábado, ela apareceu no horário. Arrumada, mas simples. Sem exagero, sem arrogância. Eu ensinei, mostrei como separar os ingredientes, como bater na medida certa, como assar na temperatura certa. Ela prestou atenção, fez perguntas, errou algumas coisas, acertou outras, e no final saiu de lá com um bolo de chocolate que ficou bom, não perfeito, mas bom. No aniversário do Tiago, ela fez questão de dizer na frente de todo mundo que tinha sido eu quem ensinou, que ela tinha ligado para mim pedindo ajuda, e que eu tinha ensinado com paciência, com gentileza. A Conceição é uma professora maravilhosa e uma cozinheira excepcional. O Tiago tem muita sorte de ter uma sogra assim. Júlia me olhou com lágrimas nos olhos, sorriu, e eu soube que tinha feito a escolha certa, que dar aquela chance tinha valido a pena. A relação com Marlene nunca ficou perfeita, nunca nos tornamos melhores amigas, nunca tivemos aquela cumplicidade profunda que algumas sogras e noras têm, mas aprendemos a nos respeitar, a nos valorizar, a reconhecer o espaço uma da outra, sem tentar invadir, sem tentar diminuir. Júlia ficou muito mais leve, muito mais tranquila, não precisava mais ficar no meio de uma guerra, não precisava mais escolher. Podia amar as 2 avós do filho dela sem culpa, sem peso, sem conflito, e isso fez toda a diferença na vida dela. Lucas cresceu cercado de amor, das 2 avós, do pai, da mãe. Cresceu vendo que família não é perfeição, é construção, é esforço, é respeito, é limites, é perdão quando há mudança verdadeira, é recomeço quando há humildade de verdade. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquela risada foi necessária. Foi o empurrão que eu precisava para acordar, para perceber que eu não podia mais aceitar desrespeito, que eu tinha valor, que eu merecia ser tratada com dignidade, que meu trabalho tinha importância,
que meu amor tinha peso, que minha presença tinha significado. E entendo também que Marlene precisava daquela queda, daquele constrangimento, daquela vergonha, daquele momento em que ela ficou sem palavras, para perceber o quanto ela estava errada, o quanto ela estava se afastando das pessoas que amava por orgulho, por inveja, por insegurança, o quanto ela estava destruindo relações por puro medo de não ser suficiente. Às vezes a gente precisa quebrar para reconstruir melhor. Às vezes a gente precisa cair para aprender a levantar com humildade. Às vezes a gente precisa perder para entender o valor do que tinha. Eu aprendi que amor de mãe, amor de avó, não é aceitar tudo, não é se anular, não é engolir humilhação em nome da paz, é se posicionar, é ensinar pelo exemplo, é mostrar que a gente merece respeito. Sempre, em qualquer circunstância, em qualquer relação. Eu aprendi que dignidade não é egoísmo. É sobrevivência, é saúde mental, é amor próprio, é preservação da própria identidade, é escolha consciente de não permitir que o desrespeito se normalize, que a humilhação se torne rotina, que a dor se torne aceitável. E aprendi que, às vezes, a melhor resposta que a gente pode dar para quem ri da gente não é uma discussão, não é uma briga, não é um grito, é o silêncio, é a ausência. É a decisão de não estar mais presente onde a gente não é valorizado. Porque quando a gente se retira com dignidade, quando a gente coloca limite com firmeza, quando a gente se recusa a aceitar o inaceitável, a gente ensina, a gente mostra, a gente transforma. E foi exatamente isso que aconteceu. Marlene riu de mim, debochou, humilhou, pisou. E minutos depois, quando percebeu que eu tinha ido embora, quando percebeu que eu não ia mais voltar, quando viu o estrago que aquilo causou na relação com a Júlia, com o Tiago, com a família inteira, ela ficou sem palavras. Ficou sem chão, ficou sem desculpa, ficou sem saída e teve que reconstruir tudo, do zero, com humildade, com esforço, com reconhecimento dos próprios erros, do jeito certo, do jeito que deveria ter sido desde o começo. Hoje eu tenho 54 anos. 1 ano e meio se passou desde o dia do batizado. 1 ano e meio se passou desde a risada, desde a humilhação, desde a decisão que mudou tudo. Eu continuo trabalhando no restaurante. O sabor da casa continua sendo minha segunda casa. Continuo fazendo meus pratos, meus doces, meus bolos, minha comida com o mesmo amor de sempre. Continuo sendo quem eu sempre fui. Uma mulher trabalhadora, honesta, dedicada. Uma mãe presente, uma avó amorosa, uma pessoa que sabe o próprio valor e que não abre mão da própria dignidade. E quando olho para o Lucas, quando vejo meu neto crescendo saudável, feliz, cercado de amor verdadeiro, cercado de respeito mútuo, eu sei que fiz a escolha certa, que impor limite foi a melhor forma de amor que eu podia ter dado. Para mim, para Júlia, para ele e até, de certa forma, para Marlene. Porque ensinar alguém a nos respeitar é um presente. É dar a essa pessoa a chance de se tornar alguém melhor, de crescer, de evoluir, de aprender que relacionamentos saudáveis exigem reciprocidade, exigem consideração, exigem empatia verdadeira. Ninguém merece viver sendo diminuído. Ninguém merece aceitar desrespeito em nome de um amor que só existe de um lado. Ninguém merece implorar por um lugar que deveria ser naturalmente seu. Ninguém merece ser reduzido a migalhas quando tem direito ao banquete inteiro. E eu não ia mais aceitar migalhas. Não ia mais mendigar respeito. Não ia mais me contentar com sobras de atenção. Porque eu vali mais. Sempre vali. E finalmente tinha aprendido isso. Marlene riu de mim naquele dia. Mas a última risada, a risada verdadeira, a risada de quem está em paz consigo mesma, foi minha, porque eu soube me impor, soube me valorizar, soube dizer não quando precisava, soube me afastar quando necessário e soube dar uma chance quando percebi mudança verdadeira, humildade genuína, arrependimento real, e isso ninguém tira de mim, nunca. Lucas completou 1 ano e meio há 2 semanas. Fizemos uma festinha pequena em casa, na minha casa. Eu, Júlia, Tiago, Marlene, seu Arnaldo, algumas amigas minhas, alguns amigos deles. Foi simples, foi gostoso, foi leve. Eu fiz o bolo, um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro, o favorito do Lucas, mesmo ele sendo tão pequeno. Marlene me ajudou a decorar, a gente trabalhou lado a lado na minha cozinha, ela seguindo minhas instruções, eu ensinando com paciência, e foi bom, foi estranho.
mas foi bom. Durante a festa, enquanto a gente cantava parabéns pro Lucas, enquanto ele ria e batia palminhas sem entender direito o que estava acontecendo, eu olhei em volta. Olhei para minha filha, radiante, feliz, sem aquele peso que ela carregava antes. Olhei para o Tiago, sorridente, orgulhoso do filho, em paz com a família. Olhei para Marlene, que estava do meu lado, cantando junto, e que me olhou de volta e sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. E percebi que aquele era o resultado de uma escolha difícil, de uma decisão corajosa, de um limite necessário. Aquela paz, aquele equilíbrio, aquela harmonia não teriam existido se eu tivesse continuado aceitando o inaceitável, se eu tivesse continuado me anulando, se eu tivesse continuado permitindo ser pisada. Depois que todo mundo foi embora, depois que a casa ficou silenciosa de novo, eu sentei no sofá com uma xícara de chá, sozinha, em paz, e pensei em tudo que tinha acontecido, em todo o caminho percorrido, em toda a dor atravessada, em toda a transformação conquistada. Pensei na Conceição de 1 ano e meio atrás, a Conceição que engolia desrespeito, que aceitava migalhas, que se contentava com sobras, e senti gratidão. Gratidão por ter encontrado forças para mudar, para me posicionar, para me valorizar. E pensei na Marlene, na transformação dela também, no esforço que ela estava fazendo, nas recaídas que ela ainda tinha, mas na disposição genuína de melhorar, e senti compaixão, porque no fundo ela também estava sofrendo, também estava presa nas próprias inseguranças, também estava machucada pelas próprias frustrações. A diferença é que agora ela estava tentando, estava reconhecendo, estava crescendo, e isso merecia ser valorizado. A vida não é perfeita, relacionamentos não são perfeitos, pessoas não são perfeitas, mas existe uma diferença enorme entre imperfeição e desrespeito, entre erro involuntário e crueldade deliberada, entre falha humana e humilhação proposital. E eu tinha aprendido a distinguir, tinha aprendido a aceitar a imperfeição sem aceitar o desrespeito, tinha aprendido a perdoar sem esquecer, tinha aprendido a dar chances sem perder limites. Hoje, quando acordo de manhã, quando olho no espelho, quando vejo o meu reflexo, eu me reconheço. Reconheço a mulher que eu me tornei, a mulher que lutou, que sofreu, que se posicionou, que não desistiu de si mesma, e sinto orgulho, orgulho verdadeiro, porque ser forte não é aceitar tudo sem reclamar. Ser forte é saber quando dizer não, quando impor limite, quando se afastar, quando proteger a própria dignidade, mesmo que isso custe lágrimas, solidão temporária, desconforto familiar. Ser forte é ter a coragem de ser mal interpretada, de ser chamada de difícil, de orgulhosa, de exagerada, e ainda assim manter a posição, porque no fundo a gente sabe quando está certa, sabe quando está sendo desrespeitada, sabe quando precisa se proteger. E eu me protegi da humilhação, me protegi do desrespeito, me protegi da dor desnecessária, e ao fazer isso, protegi também minha filha, protegi meu neto, protegi a possibilidade de termos uma família funcional, saudável, baseada em respeito mútuo e não em hierarquias tóxicas. Marlene aprendeu que não pode tratar as pessoas como inferiores, aprendeu que dinheiro não compra respeito, aprendeu que proximidade não se conquista com controle, mas com afeto verdadeiro. Aprendeu que ser avó não é um direito automático de pisar na outra avó. É uma bênção que precisa ser honrada com humildade e gratidão. E eu também aprendi. Aprendi que não posso controlar as ações dos outros, mas posso controlar minhas reações. Posso escolher o que aceito e o que não aceito. Posso decidir onde quero estar e onde não quero mais estar. Posso amar de longe quando amar de perto machuca demais. Aprendi que colocar limites não é falta de amor, é excesso de amor próprio. É reconhecimento do próprio valor, é recusa de normalizar o anormal, é decisão consciente de não perpetuar ciclos de desrespeito, de abuso emocional, de humilhação sistêmica. E aprendi que, às vezes, o melhor presente que podemos dar a alguém é a consequência de suas próprias ações, porque é na consequência que a gente aprende, é na perda que a gente valoriza, é na ausência que a gente percebe a presença, é no silêncio
que a gente escuta de verdade. Marlene riu de mim e essa risada ecoou pela casa da Júlia, ecoou pelo casamento do Tiago, ecoou pela família inteira e trouxe consequências que ela não esperava. Trouxe minha ausência, trouxe o afastamento da Júlia, trouxe a raiva do Tiago, trouxe a necessidade de se posicionar, de pedir desculpas, de se humilhar publicamente para reconquistar o que tinha perdido. E nesse processo, ela mudou. Não completamente, não perfeitamente, mas mudou. E essa mudança, por menor que seja, é real, é válida, é merecedora de uma chance. Porque no fim, é disso que se trata. De dar chances quando há mudança verdadeira, de perdoar quando há arrependimento genuíno, de reconstruir quando há esforço honesto, mas nunca, nunca de aceitar desrespeito em nome de uma paz falsa, de uma harmonia forçada, de uma convivência tóxica disfarçada de união familiar. A verdadeira união familiar é aquela construída sobre alicerces sólidos, respeito, consideração, empatia, reciprocidade, limites claros, comunicação honesta, amor que não sufoca, presença que não invade, cuidado que não controla. E é isso que a gente está construindo agora, devagar, com tropeços, com ajustes constantes, mas com honestidade, com transparência, com disposição verdadeira de fazer dar certo. Lucas vai crescer vendo isso, vai crescer vendo que a avó Conceição não aceita desrespeito, que a avó Marlene aprendeu a respeitar, que a mãe dele sabe impor limites quando necessário, que o pai dele defende o que é certo, e isso vai moldar quem ele vai se tornar. Vai ensinar a ele desde cedo que relacionamentos saudáveis exigem esforço mútuo, que amor verdadeiro não machuca, que família de verdade se respeita, e talvez esse seja o maior legado que eu posso deixar, não só para minha filha, mas para o meu neto, a lição de que dignidade não se negocia, de que respeito não se implora, de que amor próprio não é egoísmo, é necessidade básica de sobrevivência emocional. Hoje, quando vejo fotos daquele dia do batizado, as poucas que existem porque eu não estava lá, sinto uma pontada, uma tristeza pequena por não ter estado presente naquele momento importante. Mas logo depois, sinto paz, porque sei que fiz o que precisava ser feito, que tomei a decisão certa, que me protegi quando necessário. E sei também que, paradoxalmente, minha ausência naquele dia garantiu minha presença em todos os outros dias que vieram depois. Porque se eu tivesse ficado, se eu tivesse engolido mais uma vez, se eu tivesse aceitado aquela humilhação em silêncio, eu teria me perdido, teria me anulado completamente e não teria mais nada para dar, nem para Júlia, nem para o Lucas, nem para mim mesma. Mas me posicionei, me afastei, impus o limite e isso salvou tudo. Salvou minha relação com minha filha. Salvou minha relação com meu neto. Salvou, inclusive, a possibilidade de uma relação civilizada com Marlene. E mais importante, salvou a mim mesma, porque no fim, a gente só pode cuidar dos outros se cuidar de si primeiro. Só pode amar os outros se amar a si mesma primeiro. Só pode respeitar os outros se respeitar a si mesma primeiro. E eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido que eu também importava, que meus sentimentos também eram válidos, que minha dor também era real. Mas aprendi. Aprendi na dor, aprendi na humilhação, aprendi na risada debochada que ecoou pela cozinha naquela manhã de sábado. E hoje sou grata. Grata pela dor que me ensinou. Grata pela humilhação que me acordou. Grata pela risada que me impulsionou a agir. Porque sem aquilo, eu ainda estaria aceitando, ainda estaria engolindo, ainda estaria me anulando. E estaria lentamente morrendo por dentro, morrendo em vida, virando uma sombra da mulher que um dia fui. Mas não morri, ressuscitei, renasci, me reconstruí. E hoje estou aqui, inteira, plena, em paz. E quando Lucas crescer, quando ele tiver idade para entender, eu vou contar essa história para ele. Vou contar sobre a vovó que soube dizer não, que soube se proteger, que soube impor limites, não com orgulho arrogante, mas com a tranquilidade de quem fez o que precisava ser feito. E vou ensinar a ele que não há vergonha nenhuma em se afastar de quem machuca, que não há fraqueza nenhuma em proteger a própria paz, que não há egoísmo nenhum em valorizar a própria dignidade. Porque essas são lições que vão servir para ele para o resto da vida, nas amizades, nos relacionamentos,
no trabalho, na família que ele mesmo vai construir um dia. Ele vai saber que não precisa aceitar desrespeito, que não precisa implorar por amor, que não precisa se diminuir para caber nos espaços dos outros. Ele vai saber que pode simplesmente ser inteiro, ser verdadeiro, ser digno, e que qualquer pessoa que não aceitar isso não merece estar na vida dele. E isso é tudo. Isso é o que importa. Isso é o que fica. Marlene riu de mim naquele dia. Uma risada que durou segundos, mas que ecoou por meses. Uma risada que me feriu, mas que também me libertou. Uma risada que me humilhou, mas que também me ensinou. E minutos depois daquela risada, quando ela percebeu que eu tinha ido embora, quando ela viu as consequências se desdobrando, quando ela entendeu a gravidade do que tinha feito, ela ficou sem palavras, ficou muda, ficou perdida, ficou pequena, porque no fim, quem ri por último não é quem tem a última palavra, é quem tem a paz de espírito, é quem tem a consciência tranquila, é quem sabe que fez o certo mesmo quando o certo foi difícil, doloroso, incompreendido. E essa pessoa sou eu, Conceição, 54 anos, cozinheira, mãe, avó, mulher trabalhadora, mulher digna, mulher que sabe o próprio valor, mulher que não aceita menos do que merece, mulher que impõe limites, mulher que perdoa quando há mudança, mulher que reconstrói quando há esforço, mas mulher que nunca, nunca mais vai permitir ser diminuída. E se um dia você que está me ouvindo agora se encontrar numa situação parecida, se alguém rir de você, se alguém te humilhar, se alguém te tratar como inferior, lembre-se desta história. Lembre-se que você tem escolha. Lembre-se que você pode se afastar. Lembre-se que você merece respeito, sempre. E lembre-se também que, às vezes, a melhor vingança não é fazer nada contra a pessoa que te machucou. É simplesmente viver bem. É simplesmente ser feliz. É simplesmente estar em paz consigo mesma. Porque quando você está em paz, quando você está inteira, quando você está digna, ninguém pode te tocar. Ninguém pode te diminuir. Ninguém pode roubar sua alegria. E essa é a maior vitória de todas. Não a vitória sobre o outro, mas a vitória sobre si mesma, sobre os próprios medos, sobre a própria insegurança, sobre a própria necessidade de aprovação externa. Marlene riu de mim e eu ri por último, mas não uma risada de deboche, não uma risada de vingança, uma risada de libertação, uma risada de paz, uma risada de quem finalmente entendeu que vale muito, muito mais do que um dia pensou valer, e isso ninguém tira de mim. Nunca mais.